Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula vamos falar do primeiro texto para o vestibular de Sociologia da Universidade Federal. O texto do capítulo 3 do livro do Anthony Giddens, Sociologia. Esse capítulo é chamado de Um Mundo em Mudança e trata basicamente da globalização. Acompanhando comigo, a gente vê aí no slide com vocês esse que é um dos sociólogos talvez mais lembrados, como uma obra de síntese, e ele tem uma característica que é retomar certos textos clássicos da sociologia, em especial o Max Weber, quando trata das instituições e das pessoas. O Mundo em Mudança, o capítulo 3 do livro dele, fala basicamente da globalização. E essa globalização ele aborda em 6 partes desse mundo em mudança. A primeira parte, as dimensões, ou seja, a economia, a política, a sociedade e a cultura. A segunda parte, ele trata dos debates em torno do conceito de globalização. E ele frisa que existem pelo menos 3 correntes acerca desses debates: os céticos, os hiperglobalizadores e os transformacionalistas. A terceira parte fala dos impactos da globalização nas nossas vidas. A quarta parte, os riscos da globalização, ou seja, como a globalização afeta a nossa vida, mas não apenas para melhor, mas principalmente para pior. 5, as desigualdades que são aprofundadas pela globalização. É bem verdade que a desigualdade sempre existiu. Porém, a desigualdade acentuada, a riqueza tão concentrada como existe no mundo de hoje, é uma novidade. A sexta parte e última, que vem junto com a conclusão, Giddens defende a necessidade de uma governança global, ou seja, de um sistema político que interaja estados nacionais com instituições supranacionais, não numa relação de poder e de obediência, mas sim numa relação de confiança, interação e governabilidade. Pois bem, a ideia desse capítulo, portanto, começa aí com essa primeira parte, as dimensões da globalização. É importante a gente ressaltar que quando a gente fala de dimensões da globalização, muitas vezes a gente está pensando em economia. E de fato, a economia ela mudou muito. Nas prateleiras dos mercados, vemos produtos do mundo inteiro, em grande variedade e grande quantidade. Isso realmente é algo novo. Mas existem, nesses produtos econômicos também uma interligação da economia mundial. Cada vez mais os mercados são interdependentes. As bolsas de valores possuem alta volatilidade, ou seja, recursos entram e saem à velocidade da internet. Ainda dessas dimensões, se fala que é uma relação recente na história humana, ou seja, essa interligação de mercados, embora já existisse algo assim em épocas medievais, em épocas da Idade Moderna, essa interligação nesse grau acentuado, Giddens defende que é uma novidade, algo assim em torno dos últimos 50 anos de história, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, especialmente após a década de 50, essa interligação de mercados econômicos foi cada vez mais intensa. É bem verdade que a ideia de União Europeia, com essa sigla, é algo relativamente novo, anos 90, Tratado de Maastricht. Mas a ideia de uma comunidade econômica europeia já existia na década de 30. E, a partir da Segunda Guerra Mundial, se torna mais eficiente com a comunidade dos Estados europeus na década de 50. Assim como a existência, durante a Guerra Fria, de 2 modelos hegemônicos, o capitalismo e o socialismo, impediam uma interligação total da economia. Por isso, dizemos que a globalização ela é um fenômeno dos anos 90 para cá. Seguindo adiante, pessoal, essa interligação recente da história que o Giddens menciona, ela, é claro, vai aparecer em muitos mercados, em questões políticas, vai aparecer em vários ambientes. E quando nós falamos disso, é claro que as redes de transporte contribuem diretamente para esse fluxo intenso de mercadorias pelo mundo.
Ainda dessas dimensões, é importante ressaltar que produtos que outrora eram exóticos, étnicos, tornaram-se populares. Isso é particularmente interessante porque esses produtos que vão circulando pelo mundo mostram também uma dimensão cultural da globalização. Então, além de uma questão econômica, algo também cultural. A segunda parte da obra do Giddens trata desse mundo em mudança, mas é o debate em torno da globalização. Giddens defende que existem 3 correntes de pensamento acerca da globalização: os céticos, os hiperglobalizadores e os transformacionalistas. Essa forma de entender, o debate em torno da globalização, primeiramente falemos dos céticos. Os céticos, pessoal, eles acreditam que não há nada de muito novo na globalização. Inclusive defendem que há um certo exagero no conceito de globalização. Como assim um exagero? Bom, eles acreditam, através de estudos de análise econômica, que no século XIX a economia era muito mais interligada. Se o volume de dinheiro que circulava não era tão grande, o número de países que se relacionavam era muito maior do que hoje. Por quê? Porque hoje, embora a riqueza que circule seja muito maior, os países que trocam essas riquezas são em menor número. O comércio acontece basicamente dentro de cada bloco regional. Então, a região da Ásia-Pacífico, a ASEAN, tem um fluxo de comércio intenso, mas é muito mais entre eles do que deles com o resto do mundo. A União Europeia, um intenso comércio, uma grande riqueza que circula, muito mais entre os países membros do que com outros países de fora. Assim como Giddens também aponta que há um comércio muito mais intenso no NAFTA, México, Estados Unidos e Canadá, do que desses países com os demais. É claro que os defensores desse ceticismo em relação à globalização, eles estão certos ao analisarem esses dados econômicos. Porém, eles esqueceram que a globalização não pode ser vista apenas através da economia. Por isso, Giddens critica os céticos e dizem que eles erraram justamente por se atentar apenas à dimensão econômica. Seguindo adiante, além dos céticos, nós temos também aqueles que acreditavam que a globalização é um fenômeno irreversível, fulminante e que vai reunir todos. Veja que os céticos, eles acreditam que existe uma globalização hoje menor do que a interligação do século XIX. Pois é, já a turma que são dos hiperglobalizadores, eles defendem que os fluxos de comércio e produção atravessam fronteiras e que, paulatinamente, os estados nacionais e suas economias, por serem tão voláteis, vão se submeter à globalização, que vem em todos os sentidos. Eles apontam que organizações internacionais se tornam preponderantes em muitos processos decisórios e que praticamente os estados iriam desaparecer. Ora, a ideia de um Estado nacional desaparecer é um exagero, segundo Giddens também. Se os céticos erraram em enfatizar os aspectos econômicos do comércio e da globalização, para os hiperglobalizadores, eles apontam que a globalização é um fenômeno homogêneo, é um fenômeno que tem uma linearidade, ou seja, um sentido, e que mais cedo ou mais tarde todas as nações do mundo irão se submeter a entidades supranacionais e que culminaria com o desaparecimento do Estado. Essa noção, é claro, a gente percebe, mas em muitos processos são justamente os Estados que vão defender as coisas e vão tomar as decisões. Mas afinal, entre os céticos que duvidam da globalização e os otimistas dos hiperglobalizadores, quem estão no meio? É a ideia dos transformacionalistas. Eles acreditam na globalização, mas não acreditam que seja um fluxo único, ou seja, com apenas uma direção, com apenas um pensamento. É um processo contraditório, feito de continuidades e rupturas, e que os resultados em cada lugar
podem ser de mudanças e integração ou simplesmente de resistências, em que a identidade nacional pode vir até mesmo a se fortalecer como forma de reação à globalização. Enfim, os transformacionalistas não acreditam que existe uma globalização, e sim muitos cenários de globalização. Entendem que a globalização é um motor e não apenas um fim, um objetivo. Consideram também que a globalização é um processo e não um estágio. Os governos ainda detêm, segundo os transformacionalistas, muito poder e, apesar do aumento da interdependência, são eles que decidem. Os governos e fronteiras evoluem de forma contraditória, incorporando tendências e se adaptando. Essa ideia de uma globalização, portanto, que não tem um modelo único e que ela vai se mesclando em cada país, é aquilo que o Giddens defende como um modelo mais adequado do conceito do que seria a globalização. Os transformacionalistas, portanto, estariam com a razão, segundo Giddens. E nesse sentido, quando a gente fala desse modelo, a globalização, sendo um processo que não é um sentido único, apresenta continuidades e rupturas. A difusão das influências culturais são resultantes de dois fenômenos, a migração global e o avanço das comunicações. Aqui, o Giddens ele empresta um conceito que está lá no livro do Manuel Castells, A Sociedade em Rede, em que ele fala que os processos de informação, os fluxos de informação, promovidos pela invenção da internet na década de 70 e sua popularização nos anos 90, transformaram a economia do mundo. E junto com a economia do mundo, as pessoas e como nós enxergamos esse mundo. Resultado, a globalização, portanto, seria um processo recente por conta dessa nova dimensão das telecomunicações, os fluxos informacionais. Curiosamente, hoje nós vivemos uma era da informação, mas não porque a informação se transforma em conhecimento apenas, mas é porque a informação ela nos ajuda a transformar absolutamente tudo em produto. Ou seja, a tua posição, onde você está, a cidade que você mora, os testes que você faz no Facebook, que abrem as informações do teu perfil e indicam quais são seus gostos e o que você gosta de consumir, faz com que as redes se mobilizem para direcionar para você produtos que vocês mais gostam. Resultado, existe, portanto, todo um mercado que seleciona o consumidor através do seu perfil. Isso faz com que redes de informação como o Facebook, as mídias sociais em geral, permitem fluxos de informações em grande quantidade, Big Data, que é um produto e tanto a ser vendido para quem quer vender absolutamente tudo. Daí o perigo quando em últimas eleições, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto na Rússia, na Ucrânia, esses dados foram vazados do Facebook e foram utilizados para serem vendidos para campanhas eleitorais. A história, por exemplo, da Cambridge Analytica, que não foi totalmente desvendada até hoje, representa esse comércio de informações pessoais de pessoas do mundo inteiro, o que ajudaria a eleger governantes, mas também derrubá-los. Essa história, portanto, dos fluxos de informação, para o Manuel Castells, é o cerne da globalização, mas para o Anthony Giddens é a característica essencial, o motor que move todas as mudanças. Então, a ideia de um fluxo de informação faz com que os resultados em cada região sejam imprevisíveis. Não há uma fórmula única para a globalização. Dessa forma, pessoal, os transformacionalistas, eles acreditam que essa globalização ela vai se transformando o mundo e também ela vai em muitas outras direções. As cidades globais são multiculturais. Grupos étnicos convivem lado a lado e se relacionam. Portanto, a ideia de que a globalização resultaria num processo de homogeneização das pessoas pelo mundo não é bem verdade. As infinitas combinações que podem ocorrer em cada cidade global não permite essa homogeneização. Aliás, pode até promover resistências. Seguindo adiante,
A globalização é um processo descentrado, ou seja, não tem um sentido único, nenhuma fonte e nenhum objetivo final. É reflexivo, multidirecional, logo a globalização não vem de um lugar do mundo em particular. Então é estranho quando alguém diz precisamos lutar contra o globalismo. Tá, mas onde está esse globalismo? Está no mundo inteiro, está na nossa cabeça e na forma como nós enxergamos o mundo também. Seria como se fosse lutarmos contra nós mesmos. A ideia de um globalismo, portanto, que nos domina e nos força a ter novos hábitos, pode até existir, mas não é um processo coordenado visando um determinado fim, um determinado objetivo. Ainda, analisando as teses sobre os debates da globalização, Giddens defende, que os transformacionalistas têm razão, pois eles consideram outras dimensões além da econômica, especialmente a cultural. Ainda, os céticos, afirma ele, não consideram as mudanças. Já os hiperglobalizadores consideram as mudanças como um processo unilateral que vem de algum lugar. Assim, chegamos àquela que é a terceira parte do texto do Giddens, o impacto da globalização em nossas vidas. Como funciona esse impacto? Giddens argumenta que o impacto da globalização, ela muda as instituições. E o que são as instituições? Ora, as instituições são família, escola, igreja. Como que nós pensamos essas instituições ao longo da história? Nós pensamos famílias nucleares, escolas hierárquicas, igrejas monoteístas, mas com o tempo o processo de globalização causou mudanças em todas essas esferas institucionais. Um exemplo disso é a própria compreensão de família. Ora, no século XX, com o processo de saída da mulher do trabalho doméstico para um trabalho externo ao ambiente doméstico, a gente percebe uma mudança nas estruturas familiares. Primeira grande mudança, a redução do número de filhos. Outra mudança, a época de fertilidade da mulher, que é uma era biológica, ela é estendida. E cada vez mais as mulheres adiam a maternidade por conta da profissão, da educação e de outros interesses. Então, isso não estamos falando nem bem nem mal, apenas constatando uma modificação. E é nessa direção que o Giddens faz a análise. Ele não emite um juízo de valor, dizendo se isso é bom ou ruim. Muito menos defende um ponto de vista, um conservadorismo, de jeito nenhum. Ele apenas constata essa mudança. E acredito que é mais ou menos por aí que a gente tem que fazer também em qualquer interpretação de questão da Universidade Federal do Paraná. A gente tem que atentar para interpretar o texto e não para emitir um juízo de valor e nos posicionarmos em relação a qualquer um desses temas. É óbvio que quando você vai fazer uma redação, por exemplo, alguns temas de redação podem impedir que você faça um posicionamento. Mas, nas questões de sociologia, a ideia é você entender o texto e marcar a opção que interpreta melhor esse texto. Portanto, a gente não tem esse juízo de valor acerca dessas grandes questões. Seguindo adiante, pessoal, ainda aí nos nossos slides, nós temos, portanto, o impacto da globalização na vida das pessoas. Um certo individualismo. Se, por um lado, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, elas também têm mais tempo para fazer as próprias escolhas. Podem escolher uma profissão, podem trocar de profissão, podem buscar outros sonhos. Ao mesmo tempo, o mundo da globalização ela provocou um aumento do tempo de trabalho. Um homem medieval não trabalhava a quantidade de horas que alguém do nosso tempo trabalha. Por quê? Porque nós subvertemos o dia natural, o horário meteorológico, e passamos a seguir o horário do relógio. O tempo e a busca de atingir metas faz com que a gente trabalhe muito mais. Esse é um aspecto, portanto, que mostra que o individualismo, ao mesmo tempo que traz a capacidade de nós escolhermos coisas que gostamos e que achamos importante, a subjetivação, também nos força a determinados comportamentos. Portanto, a subjetivação é algo positivo. O individualismo também pode ser algo positivo.
Ser egoísta não é algo positivo. Porém, se eu pensar com vocês que essa submissão ao relógio, ao tempo de trabalho, nos escraviza, mostra como, quando a gente está sozinho, temos menor poder de luta contra as agressões. Seguindo adiante. Ainda desse impacto da globalização na vida das pessoas, Giddens faz um apontamento sobre a cultura popular. E ele diz: a cultura popular ela está vivendo entre sínteses e rupturas. A todo momento incorporamos características na nossa cultura e em outros momentos descartamos. Vou pegar um exemplo que ele mesmo dá no texto. Provavelmente você já assistiu ou ainda assistirá ou pelo menos conhece a história do Titanic. Pois é, por que esse filme ele foi tão celebrado? Bom, ele faz algumas junções de algo que é popular no mundo inteiro. Primeiro, um grande evento histórico, algo que representa que todo mundo ficou sabendo quando aconteceu o naufrágio do Titanic. Depois ele reúne um tema muito comum da cultura popular do mundo, um casal que se ama e que rompe as barreiras sociais por conta do amor, deixando o dinheiro de lado. E depois, um final, e atenção, alerta de spoiler, o sacrifício pelo amor, quando alguém dá a vida por outra pessoa que ama. Essa ideia, portanto, de uma cultura popular, mostra que o filme Titanic, ele pega elementos que nós sabemos que agradará quase todas as pessoas do mundo, ou pelo menos que são temas conhecidos por quase todas as pessoas do mundo. Obviamente que nem todas as culturas vão partilhar de algumas ideias que aparecem no filme, mas nós podemos acreditar que a maior parte dessas pessoas gostam desses temas ou pelo menos conhecem esses temas, o que tornou o filme um sucesso de bilheteria. Seguindo adiante, o impacto da globalização ela pode também causar um imperialismo cultural. É essa análise que o Giddens faz. Porque se a gente pensar no filme do Titanic, que foi visto no mundo inteiro, muitas pessoas diriam, mas poxa, é o cinema dos Estados Unidos impondo características da cultura norte-americana a todo o mundo, o imperialismo cultural. Pois é, mas só que esse filme ele também é absorvido de forma diferente em cada região do mundo, justamente por causa do processo de subjetivação. Por mais que um filme tenha uma mensagem que é padronizada para o mundo inteiro, a forma como nós adquirimos essas informações e reelaboramos é diferente, a diferenciação cultural. Um exemplo disso, lá nos Estados Unidos, num bairro negro, surgiu uma marca que é a marca FUBU. A sigla representa For Us, By Us, feita por nós, para nós, algo, portanto, que identificava a cultura negra. Porém, essa marca ganhou o mundo, principalmente quando atletas, especialmente do basquete, divulgaram a marca para o mundo inteiro. E ela foi absorvida em várias regiões do mundo e ganhou características diferentes, a ponto de surgirem, portanto, pessoas não negras utilizando a marca e reelaborando como uma marca de identidade de um determinado grupo. Um outro exemplo acontece no Chile. No Chile existe o McDonald's. Mas lá, o McDonald's teve que criar um sanduíche específico para a cultura local, que é justamente o hábito de comer a carne de frango junto com o abacate, o McPauta. Essa relação, portanto, de imperialismo cultural como algo que vai ficar padronizado para o mundo inteiro, não é bem assim. A gente percebe que cada cultura se apropria, se mistura, sintetiza aspectos e reelabora essas práticas culturais. Portanto, um imperialismo cultural, ele não seria, portanto, hegemônico. Aliás, como o próprio conceito de globalização do Giddens também não defende que é um processo hegemônico. Seguindo adiante, quando falamos, portanto, aí da história da sociologia do Giddens, chegamos à quarta parte do texto dele, globalização e risco. Giddens argumenta que hoje nós temos riscos que são diferentes dos riscos naturais. A humanidade sempre esteve sujeita aos riscos. Tempestades, furacões, vulcões, tsunamis, terremotos, foram processos que marcaram a história da humanidade.
Pois é, mas esses riscos, eles são riscos não fabricados, ou seja, nós fizemos pouco ou praticamente nada que ocasionasse esses fenômenos naturais. Giddens aponta que hoje nós vivemos numa sociedade global de risco e que esses riscos são manufaturados. Talvez nenhum outro momento, né, das nossas aulas seja mais adequado para falar de riscos manufaturados do que esse que envolve justamente o coronavírus. Na sociedade global de risco do pensador Ulrich Beck, ele fala que nós vivemos em constante ameaça e essas ameaças podem vir de barragens, da poluição atmosférica ou mesmo do coronavírus. Nessa relação, portanto, a nossa vida deixa de ter uma estabilidade previsível. Ela é feita de altos e baixos e a todo momento essa instabilidade, essa volatilidade nos deixa cada vez mais estressados. Essa observação que o Ulrich Beck faz e que o Giddens escreve no texto dele, sintetiza na obra dele, mostra um dos fenômenos da globalização, os riscos que a nossa própria sociedade cria para a gente. Riscos laborais do trabalho, que podem, através de mudanças tecnológicas, desaparecer com profissões, causar danos materiais em famílias inteiras, gerar pobreza extrema por conta, né, de mudanças que a gente não conseguiu evitar ou simplesmente que buscando lucro a gente fez as mudanças e isso atropelou muitas pessoas ao longo do caminho. É claro que ao longo da história profissões aparecem e profissões desaparecem. Isso é algo relativamente comum. Mas o que o Ulrich Beck e outros autores também evidenciam sobre isso? Essas mudanças nunca foram tão rápidas, nunca foram tão profundas como as que ocorrem agora no nosso tempo. E o pior, né? Imprevisíveis. Isso faz com que nós nos sensibilizemos com os fenômenos que ocorrem no mundo. Mesmo que um fenômeno tenha ocorrido do outro lado do planeta e que até possa ser um fenômeno natural, a gente cobra soluções mundiais para aquele problema. E quando esse problema chega e bate na nossa porta, também olhamos para as instituições internacionais e esperamos respostas. É o caso, por exemplo, da atual pandemia do coronavírus que estamos vivenciando. A gente olha para organismos internacionais, para a ciência no mundo, para a Organização Mundial da Saúde e esperamos soluções para os problemas. Ainda em relação a essa sociedade de risco, é claro que o Giddens ele prepara para falar daquele que é o maior dos riscos de uma sociedade, a grande desigualdade, que é a quinta parte do nosso texto do Anthony Giddens, Globalização e Desigualdade. Para Giddens, a desigualdade hoje é extrema, ou seja, pobres sempre existiram ao longo da história, mas a desigualdade, a concentração da renda é muito maior hoje do que em qualquer outra época. De fato, observando os gráficos, a gente percebe que 11%, né, da população é uma classe média alta e 82,7% da riqueza mundial fica na mão de pouquíssimas pessoas pelo mundo. É claro que esses índices eles variam de país para país. Em países como o Brasil, por exemplo, e a Índia, a desigualdade social ela é muito mais aprofundada do que em países, por exemplo, como o da Europa Ocidental, como é o caso da Noruega, da Suécia. Esses países, apesar deles terem uma quantidade de dinheiro menor, o fosso que separa ricos e pobres também é menor. Isso evidencia um discurso muito comum do nosso tempo, de que é necessário melhorar a economia, fazer a economia ser mais lucrativa, para que os pobres tenham oportunidade de crescimento. Isso já foi por muito tempo criticado em economia e ainda é hoje. Qual é a crítica? Esse argumento está dizendo que para que a gente torne os pobres menos pobres, temos que fazer os ricos mais ricos.
É um argumento que aprofunda mais ainda a desigualdade social. Existe um índice chamado índice de Gini, G-I-N-I, que fala de desigualdade social e desigualdade econômica. Por vezes as pessoas lembram do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que varia de 0 a 1, sendo 1 a melhor nota. Porém, o índice de Gini, ele mede a desigualdade, sendo 1 a pior nota. E quanto mais próximo do zero, seria a menor desigualdade. No índice de Gini, muitos países que possuem alto IDH não possuem um índice de Gini satisfatório. Por quê? Porque apesar da grande riqueza daquele país, existe muito mais desigualdade socioeconômica. Seguindo adiante, a gente quando fala de desigualdade, né, que é um dos riscos da globalização, o Giddens ele aponta que muitos pensadores falam, né, da necessidade de fazer a desconcentração econômica. Giddens não cita esse autor, eu que trouxe ele aqui para a nossa discussão, o Thomas Piketty. Esse pensador economista francês, ele escreveu uma obra chamada O Capital no século XXI. Nessa obra, Thomas Piketty ele analisa dois dados, um que ele vai chamar de R, taxa de retorno, e outro que ele vai chamar de taxa de crescimento. Nessas duas variáveis, ele faz um apontamento interessante. Vamos imaginar duas pessoas. Uma que ganha o mesmo salário que a outra, trabalham mais ou menos a mesma quantidade de tempo, mas que uma dessas pessoas tem uma herança, recebeu um dinheiro, tem imóveis que recebeu de herança. Com o tempo, por mais que as duas se dediquem ao trabalho e continuem ganhando um salário relativamente parecido, aquela que tem uma herança, ela vai acumular muito mais riqueza. E para aquele que só tem o emprego, ele vai crescer conforme a economia, mas nunca vai conseguir acompanhar a linha vermelha de quem tem o capital de retorno. Logo, Thomas Piketty ele aborda uma coisa muito simples para a gente. Como diminuir a desigualdade social? Não adianta só aumentar o salário. Tem a ver com a taxa de retorno, ou seja, quem já detém grandes riquezas, quem já detém muitos imóveis, essas pessoas que herdam geração pós geração, elas preservam a desigualdade econômica no mundo. É claro que você não precisa concordar ou discordar com Thomas Piketty, mas ele faz uma constatação que é uma coisa bem óbvia para a gente. Quanto mais uma economia crescer, pouco vai importar se o pobre, aquela situação, ele vai ganhar mais. Porque no cômputo geral, os ricos vão ficar mais ricos. Isso é uma coisa interessante porque critica os modelos de crescimento que foram implementados no mundo nos anos 90. Modelos de crescimento que inclusive o Brasil experimentou a partir de 2003. O milagre do crescimento econômico acelerado, o espetáculo do crescimento. Assim como o milagre brasileiro da década de 70, principalmente de 1970 a 1973, que representou um grande crescimento econômico do país, não significou uma melhoria das condições de vida das pessoas. Logo, quando nós olhamos para os dados econômicos que são jogados na nossa cara, todos os dias, a economia vai bem, a economia vai mal, a soja deixou de ser vendida para a China, a soja passou a ser vendida para a China. Esses bilhões que circulam, pouco desses bilhões vai ser partilhado com a sociedade. A maior parte deles vai engordar fundos de investimento e bancos privados, o que torna, portanto, países e governos cada vez mais dependentes de um capital internacional. Bom, dentro desse raciocínio, né, dos riscos, portanto, da globalização, sendo a desigualdade uma das mais importantes, o Thomas Piketty ele foi um dos mais celebrados autores lidos nos últimos 15 anos. Vale a pena conhecer a tese dele. Ele não aponta, digamos assim, uma solução efetiva. Muito da solução dele tem a ver com políticas públicas e desconcentração das taxas de retorno, ou seja, imóveis e propriedades devem ser tributados mais ainda para que a riqueza possa ser dividida. Uma tese bem polêmica, diga-se de passagem.
Na nossa sexta e última parte da obra do Giddens, a conclusão, Giddens aponta a necessidade de uma governança global. E aí vem essa palavrinha, né, governança, que a gente tende a misturar com governo e acaba fazendo uma lambança e tanto. Governança. A ideia de uma governança não significa desaparecer com os governos nacionais, mas sim coordená-los. Entendemos como governança regulamentos destinados a organizar sociedades humanas em uma escala global. Instituições políticas formais que visam coordenar e controlar as relações de interdependência social e que têm a capacidade de executar as decisões. Ora, o que é que o Giddens está escrevendo aí? Ele está dizendo que no mundo globalizado, em que as catástrofes ambientais, os riscos de poluição ambiental, queimadas interferem muito além das fronteiras de cada país, é preciso ter uma coordenação intergovernamental com instituições supranacionais, ou seja, que reúnam nações do mundo inteiro para chegar a soluções comuns. Ele não está, portanto, defendendo o desaparecimento dos governos, mas que os governos parem de agir sozinhos e passem a fazer coordenações institucionais. Por isso que muitas associações comerciais, entidades intergovernamentais, possuem linhas de raciocínio. Essa aqui cuida da saúde, essa do patrimônio cultural, aquela outra da educação, aquele outro dos direitos humanos. E isso acaba perpassando todas as nações do mundo, que faz parte, por exemplo, da Organização das Nações Unidas. E é nesse sentido que o Giddens, ele praticamente, ele vai encerrando o capítulo dele. Ele fala que as instituições, elas são construídas por ações sociais de indivíduos. Elas não são pessoas, não são instituições sem nenhuma interferência humana que nos impõe, mas são relações construídas socialmente. Aqui a gente percebe, a influência da ação social, conceito muito próprio do Max Weber, que é um dos pensadores fundadores da sociologia, de que as instituições podem até moldar os seres humanos, como dizia o Durkheim. Mas Weber faz a pergunta muito mais importante: quem constrói as instituições? As pessoas. Os indivíduos agem por motivações. Numa outra aula, a gente vai estudar como que os indivíduos são motivados, como que as ações sociais possuem determinados fins, que é uma das teses mais importantes do conceito de dominação lá do Max Weber. As ideias de ações sociais com determinados fins. Claro que esse capítulo ele é extremamente importante para o estudo da sociologia, mas a gente primeiro frisa aqui o surgimento da globalização. Por quê? Porque é um tema que tem muito mais a ver com as questões que caem na federal, interpretar os textos obrigatórios. Portanto, Max Weber aparece aqui de forma sorrateira na obra do Giddens. Lembra que eu falei no começo dessa aula sobre o texto O Mundo em Mudança, do Anthony Giddens. Giddens é um sociólogo que traz de volta os pensadores clássicos da sociologia, e um deles é justamente o Max Weber. Seguindo adiante, pessoal, aí nós temos, portanto, o Max Weber, inspiração do Anthony Giddens. Uma governança global. Como seria feito isso? Através de instituições que cuidam de direitos humanos, que falam de desenvolvimento, proteção ao patrimônio cultural, Tribunal Penal Internacional, Organização Mundial de Saúde, a Unicef, para a Infância e Juventude, a Fundação para a Alimentação do Mundo. Essas ideias, portanto, de uma globalização não seria, portanto, um movimento hegemônico de algum lugar, mas a colaboração dos governos do mundo para o bem comum. Bom, a todos vocês, sempre um muito bom estudo. É claro que não deixem de fazer as perguntas aí nos comentários, caso você acesse isso daqui através de uma plataforma, ou se você tem o nosso contato direto, você pode, portanto, falar diretamente com a gente e a gente tira a tua dúvida. A todos vocês um muito bom estudo e até a próxima.